Olá! A seguir, você assistirá uma videoaula do processo seletivo de alunos da Escola Preparatória da UFABC. Assista a aula e anote as informações e os conteúdos relevantes. Anote também a palavra-chave do dia, que será explicitamente indicada pela professora ou pelo professor mais de uma vez durante o vídeo. Após a aula, acesse a plataforma Moodle e indique corretamente a palavra-chave da aula do dia. Após acesso, responda as questões referentes ao conteúdo da aula. A aula ficará disponível para ser assistida das 13h30 às 18 horas. Desejamos uma excelente aula. Oi, tudo bem? Meu nome é João, eu sou professor de Física da Escola Preparatória da Universidade Federal do ABC desde 2019. Este ano eu estou como coordenador de Ciências da Natureza. Estou aqui para fazer uma das aulas dessa semana do processo seletivo de ingresso para o ano de 2021. Para vocês, alunos, nós vamos ter o privilégio de acompanhar esse ano. E o tema da nossa aula vai ser vida, do átomo ao corpo humano. Tá certo? E fique atento ao longo do vídeo, porque eu vou falar uma palavra-chave que deve ser anotada por vocês para validação da presença ao longo do processo seletivo, tudo bem? Então fiquem atentos. Os nossos objetivos ao longo dessa apresentação é que vocês consigam identificar os componentes que compõem a matéria, compreender os níveis de organização da vida e interpretar grandezas que descrevem a manifestação da vida, certo? Então, para começar, vamos falar dos componentes da matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que existe, né? E dentro de tudo que existe, vamos pegar um exemplo aqui de uma gota de água, né? E a água, ela é formada por bolinhas menores, que se nós dermos um zoom, nós vamos visualizar algo assim no nosso modelo, né? E essas bolinhas menores em conjunto são chamadas de moléculas, certo? E essa molécula é formada por partes menores ainda, né? Essas bolinhas aqui que vocês veem. E uma bolinha dessa, se nós dermos um zoom maior ainda, nós vamos chamar de átomo, tá certo? Aqui no caso a água, a fórmula química dela é H2O, ou seja, ela é formada por dois átomos H de hidrogênio e um átomo O de oxigênio, tá certo? E se você der zoom num desses átomos, no nosso modelo aqui, a gente vai ver isso, que é uma estrutura central e uma estrutura mais periférica. Nessa estrutura mais periférica, nessa região, a gente vê o quê? Essas partículas aqui menores, essa partícula elementar, né, que nós chamamos de elétron. É uma partícula negativa e que está na região periférica do átomo, e essa região periférica chamamos de eletrosfera, tudo bem? E quando nós vamos ver aqui nesse zoom, essa região central, nós vemos algo mais ou menos assim, que são partículas aqui neutras e partículas positivas, tá certo? Que chamamos esse conjunto de núcleo. As partículas positivas são os prótons, e as partículas neutras, ou seja, de carga elétrica nula, são os nêutrons, tudo bem? E acreditou-se por muito tempo que o átomo era a partícula, a menor parte da matéria, uma partícula indivisível. A é de negação, não, e tom é de divisão. Então era indivisível o átomo. Só que na realidade viu que existia o elétron, o próton e o nêutron, que foram chamadas então de partículas elementares. Só que, mais recentemente, descobriram que o próton, o nêutron e o elétron são formados por três partículas menores ainda, cada um, que são os quarks, tá bom? Essas subpartículas, né, existem várias delas, mas existem duas que formam o próton, nêutron e elétron, que é o quark up, que tem uma carga elétrica positiva, tá? E um quark down, que tem uma carga elétrica negativa, tá certo? Os valores dessas cargas, por enquanto, não vou importar para vocês, é só para vocês terem uma noção de como é constituída a matéria, né? Tudo que existe na nossa vida, no nosso mundo.
E essa matéria pode se organizar de diferentes formas, né? Pode adquirir diferentes estados de agregação da matéria, né? Como que essa matéria vai estar disposta no espaço. Ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. O estado sólido é um estado mais condensado, que as partículas ficam mais juntinhas e estão menos agitadas. O estado líquido já existe maior fluidez das partículas e maior agitação também. No estado gasoso, essas partículas estão mais agitadas ainda e possuem ainda mais fluidez, tá certo? Existiria, em teoria, alguns colocam como o quarto estado da matéria, que seria o plasma, quando você pega esse gás e ele é aquecido ainda mais, ele é ionizado, e aí você teria o plasma. Mas isso já é curiosidade. E para você ter esses três estados, eles são intercambiáveis. Você vai de um para outro e volta, né? E qual é o nome dos processos de mudança de um estado para outro? É bem importante saber. Por exemplo, do estado sólido para o líquido, nós temos a fusão, tá certo? Que você está fundindo um sólido num líquido. E quando você pega do estado líquido para o estado gasoso, e apesar de só ter uma setinha aqui, existem três processos mais comuns que podem ocorrer: a vaporização, a ebulição e a calefação. O que é a vaporização? É quando você pega uma bacia de água, deixa ela na mesa da sua casa ao longo do dia e vê que essa água vai diminuindo, né? Porque essa água está vaporizando, ou seja, ela está indo do líquido para o gasoso a uma velocidade baixa e em uma temperatura ambiente, né? E quando você tem a ebulição, você vai botar numa temperatura maior e vai ocorrer esse processo de forma mais rápida. Qual é um exemplo de ebulição? Quando você vai fazer um cafezinho, você pega numa vasilha de metal, lá de ferro, você coloca a água, bota no fogo e vai começar a formar umas bolinhas, né? Vai começar a entrar em ebulição a água. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius, né? Via de regra, né? Para efeitos de prova. E o que acontece? É um processo mais rápido, né? Está dando mais energia para esse processo acontecer. E quando você tem a calefação, é você pegar, por exemplo, a frigideira, você esquenta ela bastante no fogo, ela passou de 100 graus, ela está a 120, 130 graus Celsius, e você joga umas gotinhas de água nessa frigideira. Essas gotinhas vão na hora virar gás, né? Não vai nem chegar a formar bolhas. Isso é a calefação. É quando a água vai do estado líquido para o gasoso, por exemplo, acima da temperatura de ebulição, né? Então, esses são os três processos que existem. E existe ainda a possibilidade de ir do sólido direto para o gasoso. E esse processo chamamos de sublimação. Dois exemplos mais comuns do dia a dia é a naftalina, né, que é aquelas bolinhas que vêm dentro de um saquinho com roupa nova, né, que elas vão direto do estado sólido para o gasoso. E quando vocês vão em festa, se já serviram gelo seco na bebida. Por que é chamado de gelo seco, né? É porque é um gelo que vai do sólido, né? O gelo é duro, é rígido, é sólido, vai direto pro gasoso, sem passar pelo estado líquido. Por isso que gelo seco, porque não molha, tá certo? E o gelo seco, ele é formado de quê? De gás carbônico no estado sólido, né? Não é formado de água, não é de H2O, é de gás carbônico. E esse gelo seco, quando você coloca ele na bebida, ele vai receber calor dessa bebida, né? Então ele vai resfriar a bebida e ele vai se aquecer. Quando ele se aquece, ele vai direto do sólido para o gasoso. É o princípio de funcionamento do gelo seco. E quando você quer passar do gasoso para o líquido, você vai ter o processo de liquefação ou condensação, tanto faz. E quando você vai do líquido para o sólido, você tem o processo de solidificação, né? E do gasoso direto para o sólido, o processo de ressublimação, tá bom? Sempre lembrando que do sólido em direção ao gasoso, você sempre está aqui fornecendo energia para a substância.
E do estado gasoso em direção ao sólido, você sempre está retirando energia da substância. Então, esse é um panorama geral de como a matéria é constituída e está disposta aí no nosso dia a dia. E quando vamos a falar da vida, né, da estrutura da vida em si, né, vamos falar da morfologia, da forma, da estrutura da vida, precisamos de usar alguns equipamentos para nos ajudarmos, como este microscópio. Isso daqui é um microscópio eletrônico, permite que você amplie muito a célula, né? Para você ter uma imagem mais ou menos assim. A imagem, na realidade, é cinza, como aqui está sendo mostrado, mas aqui está pintado para facilitar um pouco a visualização, né? E o que a gente vê numa célula, né? Aqui é uma célula eucarionte. Por que ela é uma célula eucarionte? Porque ela tem núcleo, né? As células procariontes não têm núcleo. E é uma célula animal, não é vegetal. Por que ela é animal, não é vegetal? Porque ela não tem parede celular, né? Então, essas observações aqui eu consigo ver só olhando, falar só olhando a célula. E aqui, essa região central, que é o núcleo, né, está pintado de roxo, é onde está o material genético, né, o DNA da célula, que é o que define como essa célula vai ser, o que ela vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer, tá certo? E esse DNA, ele é disposto de basicamente duas formas, né, que é a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina é um DNA mais condensado, ele fica mais escurinho. Vê essas regiões mais escurinhas? Isso é heterocromatina. É um material mais condensado que não está sendo expresso, né? E esse material mais clarinho aqui é a eucromatina. É um DNA que está se expressando, ele está menos condensado. E essas organelas aqui que eu estou mostrando, dá para enxergar? Vamos dar um zoom, então, para a gente ver. Esse verde aqui, né, é esse fluido verde que está na célula, fora do núcleo, a gente chama de citosol, apenas esse fluido, né, esse gel. E mergulhado nele, a gente tem organelas. Aqui, por exemplo, em azul, aqui, claro, um retículo endoplasmático. Aqui em vermelho, uma mitocôndria, tá certo? E aqui, nesse roxo, é o núcleo. E o que acontece? Ao conjunto de organelas, né, essas estruturas aqui, esses órgãozinhos celulares, junto com o citosol, chamamos de citoplasma, né? Conjunto de organelas com citosol, chamamos de citoplasma. O retículo endoplasmático liso, que é, por exemplo, que a gente está vendo aqui, ele tem uma função de síntese e processamento de lipídios, tudo bem? Gordura. E a mitocôndria, ela tem uma função essencial na célula, que é a respiração celular. Vocês vão ver mais profundamente aí ao longo do curso, tá certo? E aqui, só para ficar mais bonitinho, não é mais uma célula real, é um desenho, né, é um modelo. A gente vê as mitocôndrias aqui que fazem a respiração celular. E aqui a gente vê um núcleo, tá certo? Uma visão tridimensional. E antes que eu me esqueça, né? Eu preciso falar da palavra-chave para vocês. Anotem aí, a palavra-chave é aprender, tá bom? A palavra-chave é aprender. Então, continuando, nós temos aqui retículo endoplasmático, que eu tinha mostrado liso para vocês, mas existe também o retículo endoplasmático rugoso ou granular. E esse retículo endoplasmático tem relação com o quê? Com proteínas, porque é um retículo endoplasmático que está associado a ribossomos. Ribossomo é um outro tipo de organela e ele tem uma função de síntese e processamento de proteínas, tá certo? E aqui em amarelo eu estou mostrando, por exemplo, um complexo de Golgi, né? Complexo golgiense, por exemplo, que ele tem uma função aí bem geral de transporte, digamos assim, processamento, empacotamento, transporte de substâncias, né? Uma curiosidade também é que em células germinativas, né, no espermatozoide, o complexo de Golgi que vai formar o acrossomo.
que é a região que é necessária para ocorrer a fecundação, para ver como essas organelas são importantes. E aqui, por exemplo, nós temos o centríolo, né, dois centríolos, que eles têm relação com a divisão celular, que vocês vão ver depois, mitose, meiose, né? Então, continuando. Se vocês pegarem agora um microscópio óptico, vocês vão poder ampliar um tecido, um pouco menos do que no microscópio eletrônico, mas olha o que vocês vão conseguir ver aqui. Aqui embaixo, esse tecido mais rosa, mais róseo, né, vermelho, ele está menos uniforme, né? Ele é um tecido conjuntivo, tá bom? E veja que uma bolinha dessa aqui, ó, é um núcleo, é uma célula. Eu mostrei a célula para vocês e agora eu estou mostrando um conjunto de células que formam um tecido conjuntivo. E aqui nessa região mais superior aqui, esse tecido roxo, né? Veja que também tem bolinhas aqui, células, tá certo? Estão pequenininhas e o conjunto delas forma um tecido. Aqui é um tecido epitelial. E agora eu vou dar um conceito a mais para vocês. Um conjunto de células forma um tecido. E agora um conjunto de dois tecidos ou mais forma um órgão. E aqui temos um tecido epitelial e um tecido conjuntivo. Então, o conjunto de um tecido com outro, diferente, é um órgão. Essa daqui é a pele. É o maior órgão do corpo humano. Aqui, no caso, é uma pele grossa, tá certo? Aqui tem uma camada de queratina, que fica na palma e na sola dos pés, tá certo? E se você pega um conjunto de órgãos, você vai formar sistemas, tá certo? Aqui, como por exemplo, nós temos artérias, veias e o coração formando o sistema cardiovascular. Você tem aqui o pulmão, brônquios, traqueia, laringe, formando o sistema respiratório, e assim por diante, formando os vários sistemas do corpo humano. E se você juntar todos os sistemas juntos, forma um organismo, um indivíduo que a gente chama de organismo, tá certo? Então, olha como a vida se organiza, né? Mostrei desde o átomo para vocês, e eles formando moléculas, as moléculas compõem organelas, e as organelas juntas formam uma célula, conjunto de células forma um tecido, conjunto de tecidos forma um órgão, conjunto de órgãos forma um sistema, e um conjunto de sistemas formam um organismo, como o ser humano, um cachorro, um gato, um organismo. E, quer dizer que todo organismo precisa, todo organismo que é um ser vivo precisa de múltiplos sistemas e órgãos? Não necessariamente. Existem seres vivos unicelulares e pluricelulares. Os unicelulares podem ser seres vivos sendo simplesmente uma célula, tá certo? E na ecologia, vocês vão ver alguns outros conceitos, como um conjunto de organismos forma uma população, tá certo? Uma população. Conjunto de seres humanos é uma população, conjunto de gatos, cachorros, é uma população. Se você junta todas essas populações, um conjunto de populações, você vai ter uma comunidade. E um conjunto de comunidades, você vai ter um ecossistema, sendo que esse ecossistema precisa estar incluindo a interação com o meio abiótico. O que é o meio abiótico? É o meio sem vida, ou seja, a luz, a água, o espaço, a atmosfera, né? Então, o ecossistema é o conjunto de comunidades inseridos num certo espaço com esses fatores abióticos, né? Como exemplo da luz, da água, da atmosfera, tá bom? E o conjunto de ecossistemas forma a nossa biosfera. Agora, lembrando da nossa palavra-chave, anotem aí, a palavra-chave é aprender. Anotem a palavra-chave para a presença, é aprender. Tá certo? E vamos agora para a física, né? As grandezas físicas da vida. O que é uma grandeza física? É tudo aquilo que pode ser medido, quantificado ou aferido. O que quer dizer ser medido?
quer dizer que grandeza é tudo aquilo que eu posso atribuir um valor, tudo bem? Então, por exemplo, peguemos a grandeza tempo. Tempo é uma grandeza cujo símbolo que a gente vai representar ele é uma letra T minúscula, por exemplo, tá certo? E a gente usa símbolos para poder facilitar na hora de escrever contas, equações, tá certo? E para simplificar, não escrever tempo o tempo todo, né? Então, a letra Tzinho aqui representando o tempo. E qual que é aquele valor que eu consegui atribuir ao tempo? Aqui, por exemplo, é o número 5. Ele é o valor, a intensidade ou o módulo, né? É tudo sinônimo. Módulo, valor ou intensidade é o número, o valor que eu atribuo à grandeza, né? Por exemplo, quanto tempo que eu demoro para ir da minha casa até a faculdade, né? Da minha casa até o trabalho? 5. Eu dei a grandeza tempo e falei o número 5. É suficiente para eu caracterizar essa grandeza? Não é, porque eu posso demorar 5 segundos, 5 minutos, 5 horas, 5 dias, né? Então eu preciso dessa parte amarelinha pintada aqui, que é a unidade de medida, tá certo? A unidade de medida é uma outra parte aqui da grandeza que vai ajudar a caracterizar essa grandeza, tudo bem? Então ela é muito importante também. Aqui no caso o S é de segundos, tá certo? Que no sistema internacional de medidas, tempo é sempre medido em segundos, tá bom? E aqui eu quero discutir com vocês um conceito muito importante que eu falei, o que é grandeza, que é tudo que pode ser medido. Ela tem o nome da grandeza, um símbolo que representa o valor que você atribui, uma unidade de medida. Mas você tem uma grande divisão das grandezas, que você pode chamá-las de grandezas escalares ou grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? É toda aquela que é suficientemente caracterizada pelo seu número, seu valor ou seu módulo, sua intensidade. O seu número. O número caracteriza a grandeza com perfeição, só colocando lá a unidade de medida quando for necessário. Então, por exemplo, você tem esse pedacinho de madeira aqui, eu vou medir o comprimento dele. Comprimento é algo que pode ser medido, então é uma grandeza. É escalar ou vetorial? Eu botei a régua, vi que tem 30 centímetros esse pedacinho de madeira. 30 centímetros tem um número que eu atribuí e a unidade de medida. Eu preciso falar mais alguma coisa para definir essa grandeza? Não preciso. Então é uma grandeza escalar, o comprimento. E as grandezas vetoriais precisam de mais do que apenas o valor delas e a unidade de medida. Elas precisam de uma orientação espacial, precisam de uma direção e de um sentido. Então, por isso que usamos vetores que são setinhas. São segmentos de reta, né? Que são setinhas, e o tamanho dessa setinha representa o valor, a intensidade ou módulo da minha grandeza. A direção é a reta que contém a minha setinha. Como, por exemplo, o que é direção? A direção vertical, a direção horizontal, aí você tem uma direção diagonal, por exemplo, tá bom? Isso é direção. E o que é sentido? O sentido é para onde você vai na sua direção. Se eu tenho a direção horizontal, eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Se eu tenho a direção vertical, eu posso ir para cima ou para baixo. Se pensar em bússola, rosa dos ventos, você pode pensar em norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste. Isso tudo é sentido, tá bom? Para onde você vai dentro dessa reta. Então, o que é um exemplo de grandeza vetorial, por exemplo? Você está correndo, né? Ou você está dentro de um ônibus. Quando você está dentro de um ônibus, o ônibus está dirigindo numa rua, não é? A rua inteira é a direção em que o ônibus está, tá certo? O sentido é para onde ele está indo nessa rua. Se está indo para frente, está indo para trás, por exemplo. E a intensidade
é o valor que você atribui a essa velocidade. Então, um ônibus está a 30 km por hora. Então, 30 km por hora é um valor que vai dar uma intensidade, um tamanho do vetor que vai representar essa velocidade. A direção é a linha em que o ônibus está andando, a linha inteira. E o sentido é para onde ele está indo, tá certo? Vamos ver aqui para vocês visualizarem bem. E lembrando, anotem a palavra-chave, é a última vez que eu falo. A palavra-chave para a presença é aprender, tudo bem? Aprender. Ótimo. Então, vejam aqui, essa rua aqui, ó, onde o carro vermelho está andando, é uma direção. O sentido para o qual o carro está indo aqui, no caso para a esquerda, é o sentido. E o quão rápido ele está indo é a intensidade da velocidade. Né? Portanto, velocidade é uma grandeza vetorial. Exemplos de grandezas físicas que temos na nossa vida. Os alimentos, desde quando a gente está lá sendo amamentado até o último dia de vida, você está se alimentando. Nesse alimento, já ouviram falar de calorias ou quilocalorias? É uma unidade de medida de energia. Então, a comida tem uma unidade de medida de energia associada. E quando eu falo para você, a barra de chocolate que você comeu tinha lá 100 quilocalorias. Isso, eu preciso falar mais alguma coisa para definir essa grandeza? Não. A grandeza de energia, que representa o quanto de energia aquela barra de chocolate tinha, era 100 quilocalorias. Eu não preciso falar mais nada. Então, energia é uma grandeza escalar. E aqui, quando você vai se pesar na balança, você vai aferir a sua massa, tá certo? Você vai na balança e vê lá que você está com 90 quilogramas de massa, tá certo? Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso, porque é um número e a unidade de medida que já define a nossa massa. Não preciso falar a massa está para cima, está para baixo. É a sua massa de 90 quilogramas. E, por exemplo, a pressão, né? Aqui o desenho da pressão arterial, né? Mas pensemos no pressão no geral. Pressão é uma grandeza escalar ou vetorial? Ah, professor, já ouvi que pressão é força sobre área, né? Será que tem... Não pensa assim, pensa que pressão é simplesmente um número associado a algum local onde tem uma força pressionando uma certa região. Então, a força que o sangue empurra as suas paredes do vaso sanguíneo é essa associação da força e da região em que ela está empurrando dá uma pressão. Preciso falar mais alguma coisa? Não. A pressão associada àquele seu vaso ali é tal, é 120 milímetros de mercúrio, né? Então, é só o número e a unidade de medida. Pressão é uma grandeza escalar, tudo bem? E a unidade de medida no sistema internacional de pressão é Pascal, tudo bem? É Pascal. É que é muito comum usar milímetros de mercúrio aí nessa prática. Quilogramas também é a unidade do sistema internacional de massa, e a unidade no sistema internacional de energia é Joule, tá bom? E força. Este homem aqui na academia está empurrando o peso, está empurrando para cima, tá certo? Está empurrando na vertical e para cima, uma certa força. Então tem uma intensidade, um valor, tem uma direção e tem um sentido. Então a força é uma grandeza vetorial. E a temperatura? Eu aponto para a testa da pessoa, eu estou apontando, então tem... Não. Temperatura é só um valor também. A temperatura associada à minha pele, ali da testa aqui, ó, deu 38 graus Celsius, por exemplo. Acabou. É um número e a unidade. Já definiu a grandeza, é uma grandeza escalar. E quando vocês... Agora eu vou dificultar. Quando vocês vão lá no seu neurônio, uma célula do sistema nervoso, vocês dão um zoom nessa região que chama axônio, e vocês veem que está formando um campo elétrico. E o campo elétrico vai daqui para cá.
Opa, opa, opa. Eu falei que o campo elétrico vai de um lugar para outro aqui. Ou seja, o campo elétrico está com uma certa orientação espacial. Tudo bem? Portanto, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tudo bem? E quando você está correndo? Aqui a gente tem várias grandezas associadas: distância, tempo, velocidade, aceleração, né? Mas é só você lembrar: a distância é aquilo que você mede com a régua, não precisa de mais nada, é uma grandeza escalar a distância. E a velocidade, a gente já discutiu que é vetorial. E a aceleração também é vetorial, porque a aceleração vai num certo sentido, contra ou a favor da velocidade, mas tem uma orientação espacial, aceleração. Tudo bem? Então, vejam alguns dos conceitos que vocês aprenderam hoje, foi bastante coisa, né? Agora, não esqueçam de fazer o questionário para poder validar a presença, botar a palavra-chave que nós já falamos, e boa sorte aí nas questões, tá? Muito obrigado pela atenção e nos vemos no curso aí ao longo do ano. Obrigado.